Pronto aí, pessoal? Olha lá. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos falar um pouquinho de um dos principais filósofos modernos. Aquele que é considerado o pai da filosofia moderna, o pai do racionalismo moderno, que é René Descartes, filósofo francês que viveu no século XVII. Então, ele é o pai do racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica que defende o quê? O próprio nome já diz, racionalismo vem de razão. Para o racionalismo, a razão é a fonte, a origem e o princípio de todo o conhecimento. Tudo que nós conhecemos graças à razão. Para os racionalistas. E ele se opõe ao empirismo. Empirismo, como o próprio nome diz, vem do grego empereia. Empereia significa experiência sensível. Então, para o empirismo, a fonte, o princípio, a origem de todo conhecimento não é a razão, mas a experiência sensível, ou seja, os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Olfato, paladar, tato. Visão, audição, tato, paladar e olfato. E para vocês, nós conhecemos graças a quê? Aos 5 sentidos ou à razão? Razão. Razão? Se você acredita que é razão, então você é uma racionalista. Não é. Os sentidos? Você conhece graças aos sentidos? 5 sentidos, visão, audição, Eu estou pensando aqui, eu acho que isso não é. olfato, paladar, tato. Os racionalistas criticam e questionam os sentidos, porque os sentidos nos enganam. Quem nunca se engana com os sentidos aí? Gente. Nossa. Professor, ela falou que já se enganou com sentidos. Qual? Sentimento. Sentimento também a gente se engana constantemente, né? E se engana com os sentimentos por causa dos sentidos. E de alguma forma também por causa da razão, porque a gente Eu acho que idealiza. não era razão, não. Eu acho que era a bebida mesmo. A bebida engana. Se bem que há uma relação aí dialética, né? O sentimento deturpa os sentidos. Peraí. Porque depois que você começa a gostar de alguém, aquela pessoa pode ser até feia. Você passa a achar ela bonita, né? Quem ama o feio, bonito me parece, diz o ditado. Então o sentimento deturpa os sentidos. Os sentidos de alguma forma afetam os sentimentos. E a razão também é deturpada pelos sentimentos. Quando você está apaixonado, você não consegue raciocinar direito. Você só faz merda e cagada. Se atolando cada vez mais, a ponto de que quando a pessoa te larga, você já está tão na lama, tão fudido e lascado, você sai de lá é uma peleja desgraçada. Então, Outra que ela consegue sair do buraco, tá aqui. tá na roça, Das Marianas. ou não, então, pessoal, o Descartes é um racionalista. E os racionalistas dizem que não podemos seguir nem o sentido nem os sentimentos. Um racionalista posterior, chamado Pascal, ele é um racionalista, mas ele vai dizer o seguinte:
O coração tem razões que a própria razão desconhece, ou seja, a razão não consegue controlar tudo, nem explicar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, os sentimentos, eles atrapalham bastante, deturpam a nossa racionalidade. Depois os iluministas vão brigar com os românticos, com o romantismo. Os iluministas nós devemos nos guiar pela razão. Pelos românticos, pelo coração, pelo sentimento. O homem é muito mais do que um animal racional, um animal sentimental. Quando a gente só segue a razão, a gente se torna um ser frio e calculista, como uma máquina, como um robô. Quando a gente vive em si, experimenta os sentimentos, aí sim nós nos tornamos humanos. O humano é um ser, é um animal sentimental. São as discussões em torno da razão, de sentimentos e sentidos ao longo da história da filosofia. Então Descartes viveu no século XVII, um período em que a Europa estava em crise intelectual, religiosa, científica e política. A Idade Média, quem comandava era a igreja, a religião cristã, a igreja católica. Tinha organizado o mundo em torno da fé cristã, da tradição, da autoridade da igreja. Gente! Mas aí veio o Renascimento, buscando inspiração dos gregos e dos romanos. Veio a Reforma Protestante, criticando a igreja católica e rompendo com ela. Veio as guerras religiosas, cristãos católicos contra cristãos protestantes. Veio a ciência moderna, Copérnico, depois Galileu, olhando para o céu e dizendo: rapaziada, talvez a Terra não seja o centro do universo. Como diz a Bíblia. A Bíblia diz que a Terra é o centro do universo. O Sol girava em torno da Terra. Os modernos vêm e tiram o ser humano e a Terra do centro. A Terra e o ser humano giram em torno do Sol. O ser humano e a Terra não são mais o centro da criação, como queria a Bíblia, né? E a humanidade entrou em pânico. Foi tipo em um grupo de família, quando alguém manda notícia e o outro responde: cadê a fonte? A filosofia moderna nasce dessa crise, né? Quem que dá para confiar? O Descartes responde: você pode confiar na razão. Mas não é qualquer razão, uma razão metódica, disciplinada, matemática, quase neurótica. Ele queria uma verdade tão firme que nem fake news metafísica conseguisse derrubar, né? Acabou? Por hoje é isso aí, né?